qualquer outro território da terra que você queira dar para ela. Nem Jerusalém, porque ela começa em Jerusalém, mas ela não ficou restrita ali, porque ela é universal. Então, o próprio título católico e depois romano é contraditório, porque católico é universal, agora romano é regional. É universal ou é regional? Bom, então, nós estudamos essa questão e eu creio que naquela ocasião nós focamos mais na igreja corpo e falamos um pouquinho da igreja local, mas hoje a gente vai falar mais sobre a igreja local e vamos entrar num outro ponto, que é o governo da igreja. Porque a igreja, corpo de Cristo, como ela é governada? Pelo cabeça. Quem é o cabeça da igreja? O Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18. Podemos começar nessa escritura, Colossenses 1, 18. Onde a palavra de Deus nos dirá, Ele é a cabeça do corpo. Quem é Ele? É Jesus. Os versos anteriores, desde lá de o verso 13, Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, é Jesus. Ele quem nos redimiu, por meio de seu sangue, quem nos comprou. E aí ele mesmo, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Existe uma doutrina católica chamada de o primado petrino, que a gente vai chegar nela, e ela tem relação com o modelo de governo que a Igreja Católica adota, que é esse episcopal e hierárquico, e você vai entender quando nós chegarmos lá. Mas o primado não é de Pedro. O primado é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o governante da igreja. Ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. E somente Ele. Não tem outro. Não tem outro. Então nós vimos na quarta-feira também, mas é um texto, é um texto que eu não usei, depois eu lamentei não ter usado, que é de Mateus 13, versos 44 e 45, a parábola da pérola de grande valor, e ela é um texto importante, porque define para nós o conceito correto de igreja-corpo. Mateus 13, 44. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e por causa da sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu, eu era para ter lido o 45, eu li o 44, mas o 45, novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A pérola de grande preço é a igreja de Cristo. E a pérola é um organismo vivo. Então a diferença principal entre igreja corpo de Cristo e igreja local é que a igreja corpo de Cristo é um organismo vivo. E Pedro dirá isso na sua carta quando ele vai nos chamar de pedras vivas. Não se refere a uma instituição ou organização feita de homens, mas é um organismo vivo, do qual o cabeça é Cristo e tem seus membros, os membros são os salvos. Mas a igreja local, ela tem um governo, ela tem oficiais, como eu citei na quarta-feira, ela tem um estatuto, ela é reconhecida de forma legal, nós temos em ata registrada, em cartório, nós temos presidente, vice-presidente, tem tesoureiro, vice-tesoureiro, tem secretário, vice-secretária, tem tudo isso. É uma instituição. Mas aí, tem 3 formas de governo da igreja local. As 3 formas são congregacional,
e aí é a forma democrática, tem a forma presbiterial, que é representativa, e tem a forma episcopal, que é hierárquica. Agora vamos ver nos aspectos, vamos considerar 4 aspectos aqui, e eu creio que eles são os principais, e vai ajudar você a enxergar as diferenças, né, de cada modelo, de cada forma de governo. Então, primeiro a gente vai considerar a autoridade final. Qual é a autoridade final em cada um desses modelos de governo? Com relação, eu vou focar no modelo congregacional. Por quê? Porque eu creio ser esse o bíblico. Esse é o modelo que nós seguimos. Então, para título de informação, igrejas batistas, algumas assembleias seguem essa forma de governo. Presbiterial, igreja presbiteriana, igrejas reformadas seguem esse modelo. Episcopal, igrejas católicas, católica romana, ortodoxa, se eu não me engano, acho que também a igreja cristã Maranata, acho que segue esse modelo também. Então, mas os principais igrejas católicas, presbiteriana, batistas e tem entre outros também, como eu já falei, assembleias e algumas outras. Então vamos começar pela autoridade final. Quem é a autoridade final no governo congregacional? A única regra de fé e prática é esse aqui, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. É a única regra de fé e prática. E textos que nós temos para o apoio disso são vários. Né? Nós podemos tomar 1 Timóteo 3,16, que nos dirá que toda a Escritura é divinamente inspirada. Também nós podemos tomar Salmo 138, 2, onde o Senhor vai nos dizer qual é a posição que Ele mesmo exaltou a sua palavra. Salmo 138, 2, o Senhor disse que Ele exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome. Existe um nome que nós podemos equivaler ao nome de Deus, ou ao nome de Jesus Cristo, porque no Novo Testamento a palavra de Deus nos dirá que ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, e isso dos que estão debaixo da terra, na terra, em todo o universo vai se dobrar perante o nome de Jesus Cristo. Existe um nome que se equivale, que se compare a esse? Não. E o que Deus fez com a sua palavra? Ele a exalta acima de todo o seu nome. Então, isso já deveria servir para você como algo importante. A autoridade final na igreja deve ser a palavra de Deus e somente ela. Então, não reconhecemos em um mesmo grau de autoridade o que chamam de tradição apostólica. Não reconhecemos. E aí, eu falei, o que chamam de tradição apostólica, porque o que chamam de tradição apostólica hoje é muito diferente da tradição apostólica que nós encontramos aqui. E por que eu estou falando isso? É simples. É só você pegar o que é chamado de tradição apostólica hoje, e quem usa muito isso é o modelo episcopal, as igrejas católicas. Elas falam de uma tradição oral, de um ensino oral que é fora das Escrituras. Só que o problema disso é que a palavra de Deus, Deus não pode se contradizer. Ele não pode dizer uma coisa na tradição oral e outra coisa na sua Escritura. Sua Escritura é divinamente inspirada. Sua Escritura foi exaltada acima do seu nome. Então não pode ter contradição, porque nós não estamos perante um Deus esquizofrênico. Esse Deus, Ele é sábio, o Criador do universo. Ele jamais se contradiz. Então, se nós encontramos uma contradição, você vai ficar com quem? Com a palavra dele, exaltada sobre todo o seu nome, ou com uma tradição de homens, por mais que aqui, independente do que esses homens alegam. Eu fico com esse, sem pensar duas vezes. Eu fico com esse. Se você quer seguir tradições humanas, fazer o quê? Mas eu leio na palavra de Deus
que eu fui resgatado com o sangue precioso do Senhor Jesus, lá em 1 Pedro, ou é segundo, deixa eu chegar lá. É primeiro. 1 Pedro 1,18. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, preste atenção, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Eu não estou dizendo que toda a tradição é má, mas eu estou dizendo que há um grande risco de você ter recebido uma tradição que não é conforme a palavra de Deus. Esse é o problema da religião humana. Hoje em dia, ela não passa disso mesmo, de tradições de homens que invalidam o mandamento de Deus, que são contra a palavra de Deus. E aí, a gente vai falar mais sobre isso, mas o intuito agora é falar sobre o que é autoridade nesse modelo de governo. Então, a autoridade aqui é unicamente as Escrituras, é o sola Scriptura. Aqui é só a Escritura, não tem mais nada. Não tem o que nós vamos encontrar nas duas outras formas de governo, que aqui eles dirão também sola Scriptura, mas tem uma outra coisa, tem um adendo aqui. Eles também têm o catecismo, Catecismo Westminster. Esse catecismo aqui é a escola do calvinismo. Então, eles falam, nós estamos falando do pós-reforma. E o sola Escritura nasceu na reforma. Então aqui, quando eles falam sobre a autoridade final eles falam, é somente as Escrituras. Só que, como eles interpretam as Escrituras? Catecismo de Westminster. Aí nesse catecismo aqui, aí é onde você vai ver o desvio do quê? Onde vai entrar a doutrina do calvinismo. A doutrina do calvinismo entra aqui. Mas o que eles justificam isso aqui como, isso aqui é a tradição, mesma coisa aqui, tradição, é a tradição. Aí a gente chega aqui é o tripé. Eles vão falar Escritura, mais tradição apostólica, mais os bispos. Qual que é a palavra aqui que eu quero? Magistério, isso, obrigado. Magistério. Então, a autoridade aqui não é só a Escritura. Não é só a Escritura. A autoridade aqui, em pé de igualdade, junto com as Escrituras, está a tradição, e junto também com as Escrituras e a tradição está o magistério. Ou seja, é a palavra do Papa, equivale à Escritura. Bom, qual é o argumento usado contra esse modelo congregacional e o sola Scriptura? Usam o argumento contra é a polarização. Vão falar assim, olha, sabe por que os protestantes são tão desunidos? Alguns estão trazendo número, tem 40 mil igrejas protestantes, e isso é porque eles adotam o sola Scriptura. Mas a igreja católica é uma só. Então, olha, deve ser que ela está certa. Mas olha, não é por aí. Não é por aí, não. É dito, é muito mal interpretado, é muito mal entendido esse autoridade final como a Escritura. Porque o argumento que eles usam contra é assim, olha, existem essas divisões porque eles fazem interpretações particulares. E, de fato, essa afirmação não é de todo mentirosa, não. A razão pela qual, de fato, há muitas denominações é porque existem interpretações que são fora da palavra de Deus. Vamos considerar aí alguns textos. Olha em
Segundo a Pedro, capítulo 1. Verso 20. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Sabendo isso primeiramente, a palavra de Deus já está dando para nós a importância do assunto. Sabendo isso primeiramente. O que você deve saber primeiramente? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma. Nenhuma. Agora olha o capítulo 3, verso 16. Vou começar no 15. E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu, como em todas as suas cartas. Fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para a sua própria destruição. Então, uma interpretação particular, ela resulta numa deturpação da verdade, e também numa perdição, no caso da pessoa e daqueles que seguem essa pessoa que deturpou a verdade. Então, sim, existe um mau uso do solo escritura. Quando existe esse mau uso? Quando a pessoa, ela mesma interpreta a palavra de Deus. E isso é errado porque ela mesma deve se interpretar. Aí eu já vi críticos falando, mas como a Bíblia se interpreta? Eu posso te dizer como ela se interpreta. A palavra de Deus, ela pode prever. Ela pode prever. Ela. Olha Gálatas capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti todas as nações serão abençoadas. O que a Escritura fez? Preveu. Preveu. Quem pode prever? Apenas uma pessoa pode prever. O que é prever? É antever, é ver, antes da coisa acontecer. Quem pode fazer isso? Aí a pessoa fala, Bíblia vai interpretar Bíblia? Por que não? Se ela pode prever, se ela pode prever o futuro, qual o problema? Se ela está viva, qual o problema? Hebreus 4:12, é dito que ela é viva e poderosa. E ela pode também discernir os pensamentos do seu coração. Se ela pode discernir os pensamentos do seu coração, será muito que ela se interprete? Se ela pode te interpretar, ela não pode interpretar a si mesma? A Escritura, ela fala pelo próprio Deus, Romanos 9:17. Porque a Escritura diz a Faraó, para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Se você voltar na declaração primeira, feita lá no livro de Êxodo, quem falou? Deus. Mas aqui é dito que a Escritura disse. Escritura e Deus, mesma coisa. Você quer achar algo que esteja em pé de igualdade com a Escritura? É Deus. Não é tradição de homens. E não é homem, é Deus. É Deus. Agora, algo para você parar e pensar. Então, a Igreja Católica diz que nós fazemos interpretação particular porque deixamos a Bíblia interpretar. Então, elas vão dizer, não, isso está errado. Quem deve interpretar a Bíblia é o magistério. Quando o magistério interpreta, não é interpretação particular? Pensa, Deus te deu inteligência. O magistério é feito de homens.
Então você está dizendo para mim que esses homens podem interpretar. E onde está a interpretação particular? Está aqui ou está aqui? Se você deixa a Bíblia se interpretar, isso não é interpretação particular. Se eu pego um livro de um autor, e aí eu estou lendo o livro daquele autor, aí eu chego numa parte que eu não entendo. Aí eu chego num outro que leu o livro e vou falar assim, olha, você leu o livro, você entendeu? Aí ele fala, ó, eu entendi. Aí ele vai dar a interpretação dele, mas pode ser que ele acerte, pode ser que não. Aonde eu vou conseguir chegar na verdade? No autor. O autor é a melhor pessoa para falar, ó, eu quis dizer isso. Você não deve ir atrás de um doutor especialista, porque ele também pode errar. Então, a interpretação particular está onde? Está aqui. O magistério faz a interpretação particular, mas ele te acusa de você fazer a interpretação particular. Te acusa daquilo que eles fazem. Aí o argumento que eu falei, não, mas você vê que um problema gera vários. Aí nesse problema aqui, o magistério, você criou classes separadas dentre o povo de Deus, que não existe. Perante o Senhor, todos nós somos iguais. Existem chamadas diferentes, existem os oficiais na igreja, o pastor, o diácono, mas nenhum pastor e nenhum diácono ele tem uma autoridade que você não tenha, ele tem uma posição ou privilégios que você não tenha. Perante Deus, todos nós somos iguais. Todos nós vamos tratar esse assunto aqui, ó, sacerdócio de todos os santos. Todos são sacerdotes. Aqui não. Aqui não. Aqui é magistério. E o resto? Leigo. E o que o leigo pode fazer? Nada. Senta, escuta, engole ou saia. Hoje você poderia sair numa boa, mas em outros tempos poderia terminar em uma fogueira, como herege. Como herege. 1 João capítulo 2, verso 27. 1 João 2, 27. Porém, a unção que vós recebeste dele permanece convosco, e não tendes necessidade que um homem algum vos ensine, mas com a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, não é mentira. Como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Todos nós recebemos a unção do Santo. Qual é essa unção que nós temos? O Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita meu corpo, habita o seu. É o mesmo. É o mesmo. Não tem diferença. Não é porque eu sou pastor que eu recebi uma porção dobrada da sua. Não. Isso não é mentira. Você não vai encontrar nada na palavra de Deus que apoie isso. Existe o caso de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Mas olha, isso é possível tanto para você quanto para qualquer pastor. Há muitos pastores que infelizmente estão vazios, não se enchem, estão cheios da carne, posso falar assim, estão mais cheios da carne do que do Espírito, e há crentes firmes no Senhor que estão cheios do Espírito Santo. Desse modo, quem é responsável pela verdade? No modelo congregacional, o responsável pela verdade, de certa forma, é a própria Escritura. Assim, a congregação, a gente vai tratar isso também aqui, estou misturando um pouco os pontos, na autonomia da igreja, a congregação é autônoma. Isso quer dizer o quê? Vou dar um exemplo aqui. Se entra uma heresia aqui, como nós iríamos tratar a heresia? A congregação. Toda a congregação iria tratar o assunto. E esse é o modelo o quê? Democrático, congregacional. Mas aqui, o que acontece aqui? Acontece que eles vão falar assim, olha, o magistério é quem vai nos proteger das heresias.
Mas e se o magistério se corromper? Aqui, olha, acontece de uma igreja local se corromper e ser levada por uma falsa doutrina. Mas para isso acontecer, todos precisariam ser corrompidos. Ou, se não todos, a maioria. Se a outra maioria, quer dizer, se não fosse a maioria, então a outra parte poderia fazer o quê? Isso é heresia, nós não vamos aceitar isso aqui, e ela se protege. Então, mas tem outra coisa também. É interessante como aqui e aqui, eles falam assim, olha, nós temos que proteger a verdade. A verdade é de Deus e ela não precisa ser protegida. Quando Gideão, ele destrói o altar de Baal, que estava na casa de seu pai, e eles foram para matar Gideão, aí disseram algo muito sábio. Se Baal é Deus, que ele se vingue. Ele não é Deus. Deixa ele tomar lá, as precauções devidas. Então, se nós estamos tratando, o assunto é a igreja de Deus, será que Deus vai precisar de um pecador miserável como eu para se defender? Eu sou o advogado de Deus agora? Eu sou o defensor da verdade? A verdade de Deus ela é eterna. E por mais que o homem tenha se corrompido, não somos nós os seus protetores. Não somos nós. Então, quem é responsável pela doutrina? No caso, é a própria igreja local. É a própria igreja local. A gente vai entrar mais no assunto, mas olha, Jesus, no livro de Apocalipse, ele escreve 7 cartas a 7 igrejas locais na Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cartas escritas a 7 igrejas locais na Ásia Menor. Aí, estudando as cartas, você vai perceber que, olha, Jesus ele vai falar assim, eu conheço as tuas obras. E aí ele vai elogiar a igreja quando cabe o elogio, quando ela estava fazendo algo certo. E também vai dizer, olha, eu tenho algo contra você. E vai citar aquilo que o Senhor tinha contra, que é um desvio doutrinário, uma falsa doutrina que entrou ali. Quem está tratando a falsa doutrina na igreja? Magistério? Não. É um representativo? O representativo, esse modelo aqui está no meio, porque ele fica no meio desses dois. Esse aqui são opostos. Congregacional é um oposto, e episcopal é outro oposto. O presbiterial fica no meio. Ele pega umas coisas daqui, como aqui, Catecismo de Westminster. É uma tradição. É uma tradição. Então, por mais que a bandeira do Sola Escritura foi levantada aqui, como é que eles vão chegar quando ele chega na Escritura e com esse aqui do lado. Como é que eu entendo a Escritura? Com esse aqui. Como eu entendo a Escritura? Esse aqui com esse daqui. Com 1 Coríntios 2,13. Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Não precisamos de catecismo. Aqui é bem perigoso. Porque pode tomar o quê? Linhas, vertentes como calvinismo, entre outras. Entre outras. Por isso que aqui você não vai... eu lembro uma irmã perguntou, a nossa igreja é calvinista ou arminianista? Eu falei, irmã, nós queremos ser bíblico. Nós não levantamos nenhuma bandeira, nem do calvinismo, nem do arminianismo. Nenhuma. Nenhuma. E o problema de você levantar bandeiras humanas é que a pessoa às vezes vai se tornar um fanático. E lembrando que foram os fanáticos religiosos que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem trata a falsa doutrina na igreja, então olha como esse argumento cai por terra. Não, por isso que tem tanta divisão. Mas olha, aquelas 7 igrejas, elas são bem diferentes uma da outra. Você tem boas, você tem ruins, e nem por isso o Senhor Jesus deixou de reconhecê-las. Ele reconheceu as 7. Ele escreveu as 7.
ele exortou as 7 ao arrependimento, a que se voltassem para ele. Então, o argumento cai por terra, cai por terra. Esse negócio de você querer fazer um padrão, aí é onde mora o perigo da corrupção, porque basta que uma porção daquele padrão se corrompa e o resto todo está comprometido. Está comprometido. E é interessante como a Igreja Católica não nega papas do passado que foram papas que, com relação a testemunho, eram péssimos. E eles falam que há a possibilidade do Papa ir ao inferno. O líder máximo, supremo da igreja, no inferno. Interessante. Interessante. E aí você depende dele. A palavra dele está igual à Escritura. Alguém não está pensando. Alguém não está pensando. Alguém está simplesmente sentando, ouvindo e não pensa. Não pensa. No 2, vamos ver essa questão aqui. Único sumo pastor. Quem é o nosso único sumo pastor? O Senhor Jesus. Nós temos um único sumo pastor e bispo das nossas almas. É Cristo. 1 Pedro 2,25. Alguém lê, por favor? Amém. Então, a palavra sumo pastor, ela faz uma referência ao sumo sacerdote do Velho Testamento, que era único. E somente o sumo sacerdote do Velho Testamento, ele podia chegar ao Santo dos Santos. E aí é o nosso sumo pastor que abre esse caminho, que rasga o véu, isso é o seu corpo, através do seu sangue. E aí, como nós vamos ver em Hebreus 10, ele nos abre um novo e vivo caminho. E aí, com o seu sangue, ele nos faz sacerdotes. E todos nós podemos entrar onde antes era inacessível, o Santo dos Santos. A presença de Deus pode ser alcançada por você, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E olha, nós temos um único sumo pastor, bispo de nossas almas, é Cristo. Mas nós não temos depois disso pastores? Temos, mas todos sujeitos a Cristo, o cabeça. O cabeça é Cristo. E aí os demais pastores estão sob a mesma autoridade. A autoridade nunca muda, a autoridade é essa aqui. Essa é a autoridade. Então, a mesma autoridade minha é sua. A Escritura é a autoridade na sua vida, a Escritura é a autoridade na minha vida. Aí você fala, mas a Bíblia fala que você deve obedecer o pastor. Sim, enquanto ele está sob a autoridade da Escritura. A autoridade final nunca muda, a autoridade final sempre é essa. Se o pastor ele está pedindo de você algo contra a Escritura, você não deve obedecer. Porque a autoridade final é a Escritura, não é o homem. Não é o homem. Aí aqui no presbiterial ele acerta. Aqui é interessante. Na teoria, eles vão dizer assim, Cristo é o sumo sacerdote. Mas aí, sabe como eles explicam? Cristo é a cabeça invisível. O Papa, a cabeça visível. Então, se você vai, quem é o sumo pastor? Hoje, nesse sistema, não é Cristo, é o Papa. É o Papa. O cabeça é o Papa. E aí dá para a gente estudar só sobre o assunto também, o ofício papal. E aí você vai ver também que não é bíblico. Não é bíblico. Então, a igreja local, ela tem um único sumo pastor, é Cristo. Aqui, assim, esse modelo representativo é um colégio de presbíteros, parecido aqui, é um colégio de bispos, é bem parecido. Até as palavras são sinônimas,
bispo e presbítero é sinônimo. Não tem hierarquia. E aqui é representativo por quê? Porque as decisões da congregação passam por esse colegiado. As decisões da igreja local no sistema congregacional democrático passa pela igreja. E tem uns que misturam esse com esse. Porque aí eles vão colocar o pastor como o voto dele sendo superior ao da congregação. Mas o democrático congregacional, o pastor é um membro como qualquer outro, e o voto dele vale o tanto quanto de qualquer outro membro. E que é interessante. Vamos para o terceiro. Reconhece o sacerdócio de todos os santos. Alguém leia para nós, fazendo um favor? Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 6. Apocalipse 1, 4 a 6. Amém. Então, quem são os reis e sacerdotes? Aqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Você foi lavado, você é um sacerdote. Você foi lavado, o seu corpo é o templo de Deus. Seu corpo é onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, você é a habitação de Deus, você é um sacerdote espiritual. Hebreus 13 vai dizer também que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais, porque você é um sacerdote espiritual. Então, aqui, nesse modelo, somos sacerdotes. Aqui, nesse modelo, acerta. Todos são sacerdotes. Aqui, não. Aqui, não. Aqui é aquilo que eu já falei. Distinção entre classes. Clero e leigos. O leigo não é sacerdote. Mas ele não foi comprado pelo sangue de Jesus? Foi. Mas não é. Mas por que não é? Porque o magistério decidiu que não é. Mas é a Bíblia? Não, magistério. O magistério decidiu. Ok? Você tem duas opções, se aceita esse sistema. Se rende a ele, ou os incomodados que se retirem. Esse sistema, irmãos, não vai cair. Não vai ser nenhum homem. Martim Lutero, ele fez certo. Assim, em se levantar, em dizer, esses são os problemas. Catou lá 95 teses, pregou lá na igreja, na Alemanha. Amém, graças a Deus, Deus usou o homem. Mas não é nenhum homem que vai derrubar esse sistema, porque na palavra de Deus nós lemos, no capítulo 18 de Apocalipse, que o sistema vai cair. E quem derruba é Deus. Deus é quem vai derrubar. É Daniel 2, a estátua, Nabucodonosor, os 5 impérios que se levantam. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma com 2 pernas. Roma é as pernas. Interessante, tem a igreja romana e a ortodoxa. 2 vertentes. Aí você chega nos pés, que é o último império, que vai ser o império do anticristo, e aí ele tem um misto de quê? Ferro, o material de Roma, e barro. Então, esse sistema vai cair. Mas quem vai derrubar? Nós? Olha como Deus ele é a favor da liberdade religiosa. Você lembra a parábola do trigo e do joio? Onde o Senhor vai e planta o trigo. O trigo na Bíblia sempre são salvos. Vem o maligno e planta joio naquele campo. E aí eles disseram, Senhor, a gente deve tirar o joio. O Senhor, não. Para que não aconteça de vocês remover também o trigo. Deixe até a ocasião da ceifa. E nessa ocasião, aí o Senhor vai fazer a separação. Deus é a favor da liberdade religiosa. O ser humano ele deve ter a liberdade de pensar,
e tomar a sua decisão, a decisão que, na verdade, vai afetar a sua alma e o destino eterno dela. Mas você deveria também ser a favor disso agora. O que a Igreja Católica fez na Idade Média com as cruzadas, isso não é liberdade religiosa. O que ela fez na Inquisição, isso não é liberdade religiosa. Isso não é seguir o preceito cristão. Jesus não ensinou isso. Quando Pedro, o Senhor falou, olha, se vocês não têm uma espada, aí vocês vendem a capa, tomam uma espada. Pedro fala, Senhor, não sei, não lembro agora se foi exatamente Pedro, mas disseram, Senhor, tem aqui duas. Senhor, basta. O Senhor não é um revolucionário. Nunca foi a ideia do Senhor Jesus fazer com que a igreja fosse um exército físico. Nunca. Efésios capítulo 6 vai nos dizer que as armas da nossa milícia são espirituais. E vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos, né, contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Falta a última, autonomia da igreja local. Então, a autoridade final de decisões administrativas e teológicas reside na Assembleia de Membros, que se guia pelas Sagradas Escrituras e pela direção do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita meu corpo, habita o seu, e por isso nós podemos, em uma decisão que nós queremos tomar, uma decisão importante, é claro que a gente não vai levar à Assembleia se a gente vai pintar a igreja de azul ou verde. É um tanto irrelevante. Para mim, irmão, se for azul, se for verde, o mais importante é que ela seja bíblica. Seja azul, seja verde, desde que a gente não pinte as paredes de preto. Mas o mais importante é que sejamos bíblicos. Isso é o mais importante. Tem certas coisas que, às vezes, o pastor vai tomar a decisão, também para você não querer deixar o homem louco, né? Porque, que diferença faz se é azul, se é verde? Não, mas eu queria que fosse azul. E pintou de verde, então eu vou sair da igreja. Misericórdia, irmão. Que espírito é esse? Que espírito é esse? Não, mas é democrático. É democrático, mas vamos ter um bom senso. Com relação a cargos agora sou esquisito. Ofício é melhor. Os ofícios da igreja. Os oficiais da igreja, quem são? Pastores e bispos. Quem faz a ordenação? No modelo congregacional, a congregação. É a congregação que, né, quando eu fui ordenado, eu não precisei de aprovação de um colégio de presbíteros. E muito menos de um grupo hierárquico. Vamos ver se ele está apto ou não. Quem vai julgar se a pessoa está apta ou não para o ofício pastoral é a congregação. Você tem o Espírito Santo, não tem? Você é comprado pelo mesmo sangue que eu. Você tem capacidade de discernir, não tem? Então você pode tomar a decisão. É sério? Com certeza é sério. Não devemos ordenar, né, qualquer pessoa que, né, queira se candidatar, né, é algo muito sério. Muito sério. A questão para o diácono vale a mesma coisa. Agora, quando a gente chega aqui, a diferença é que aqui a congregação não vai ter essa autonomia. Não é a congregação. Quem vai fazer isso é esse representativo, é os presbíteros. Então, de certa forma, tem hierarquia. É hierárquico também. Porque é o voto deles, é a palavra deles que vai ter, no final, o peso maior. E que vai definir, esse aqui nós vamos aceitar como pastor. Não é congregação. No final das contas, não é congregação. Agora, tem outro assunto. Vamos ver isso dentro da palavra de Deus também, que é muito importante, é o mais importante. Atos 6. Atos 6. Naqueles dias, verso 1, e naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, seguiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na administração diária. Ok? Nós encontramos no versículo uma igreja local, e dentro dessa igreja local um problema.
como o problema foi tratado? Esse mesmo problema, se tratado nesse sistema, não seria tratado pela congregação, mas pelo representativo. O mesmo problema, nesse sistema, seria tratado pelo magistério. No caso aqui, os apóstolos de Cristo iriam tratar o problema. Dentro da palavra de Deus, quem trata o problema? Vamos lá, verso 2. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não era razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aí pode parecer, ó, tá vendo? Os 12, então, aqui está certo. Verso 3. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós, olha o magistério. Por isso, irmãos, a congregação, escolhei, quem? A congregação. Escolher, o verbo escolher no imperativo, uma ordem. O magistério falando, olha, irmãos, escolham. Vós, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais possamos nomear sobre esse serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou toda a multidão. E esse parecer agradou toda a multidão. Quem era a multidão? A congregação. E eles escolheram. Quem escolheu? A congregação. Não foi o magistério. Não foram os apóstolos. Não foram os 12. Foi a congregação que escolheu. Eles escolheram. Eles escolheram. Capítulo 13, verso 1. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, chamados Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes o tetrarca e Saulo, e ministrando eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo. Quem disse? O Espírito Santo. Agora, onde o Espírito Santo reside? É só no magistério? É no corpo do salvo, todo salvo. É onde reside o Espírito Santo. É onde reside o Espírito Santo. Então ele, jejuando e orando, impondo suas mãos sobre eles. Olha, aqui nós vemos a concordância da congregação para o envio destes 2 ao campo missionário. Então ele, jejuando, orando, impondo suas mãos, no sentido da concordância, de abençoar, de conceder bênção, e também de fazer o que? Nós somos contigo, nós queremos apoiá-lo. Impondo suas mãos sobre eles, os despediram. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Então, é uma obra de Deus. Não é um colégio que falou assim, irmão Danilo aqui, irmão Mateus, vamos lá para a China, tá bom? Deus abençoe, boa viagem. Não é assim que funciona, ou pelo menos não é assim que deveria funcionar, segundo a palavra de Deus, segundo os moldes da palavra de Deus. Aí a questão a gente tratou agora questões de ofício, e questão de disciplinares, como deve ser tratado? Mateus capítulo 18, verso 15. Mateus 18, 15. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, Jesus falando, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize à igreja, mas se recusa ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e publicano. Na verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aí esse texto aqui, a Igreja Católica ama esse texto. Aí eles juntam com as chaves que foram dadas a Pedro e fica doido. Mas vamos estudar isso numa outra ocasião. O ligado na terra, desligado na terra, ser ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. E aí tem a questão da chave também. Vamos estudar também numa próxima ocasião. Mas aí,
Como o problema foi tratado? Internamente. Se o irmão peca contra você, entre você e ele só, procura resolver o problema. Ah, não deu certo. 2 testemunhas. Da onde? Da congregação. Não deu certo. Aí envolve a igreja. Mas, em toda instância, o problema está sendo tratado onde? Na congregação. Ponto. O problema não está sendo tratado por um grupo representativo, não está sendo tratado por uma hierarquia, não, vamos levar lá para os bispos ver o problema. Não. Você tem um outro exemplo, que é 1 Coríntios capítulo 5, onde acontece lá aquele caso do homem fornicar com a mulher do pai, e aí Paulo, alguns podem querer usar aquele texto para falar assim, olha, está vendo Paulo, ele está usando da autoridade apostólica. Mas Paulo, quando ele toma a decisão, ele fala assim, olha, eu, juntamente vós, então quer ver, ele está colocando eles ali na decisão. A questão ali é que Paulo precisava repreendê-los, porque eles não trataram o problema internamente como deveria ser tratado. Se eles tivessem feito aquilo que Jesus ensinou, o problema não se tornaria o problema que se tornou na ocasião, onde acontecia o quê? Paulo fala, olha, tem-se ouvido que há entre vós fornicação, tal ainda que nem entre os gentios se nomeia. Então, quer dizer, vocês estão praticando isso, e vocês não estão tratando isso, e isso está errado. O vosso orgulho não é bom. E aí ele vai falar de um pouco de fermento, fazer levedar toda a massa, fala, a igreja pode se perder, se isso não for tratado. Aí ele vai usar da autoridade apostólica, mas em nenhum momento ele vai falar assim, olha, minha decisão é essa e vocês acatem essa decisão. Não, ele faz o quê? Ele instrui ele como eles deveriam se portar. E o interessante é que esse mesmo sujeito, ele se arrepende. E ao se arrepender, Paulo instruiu, receba eles. A congregação, recebe ele, esse irmão. Então, nesse último aqui, a autonomia da igreja local. Sim, aqui tem autonomia. A igreja local, ela trata questões disciplinares, ela trata questões de oficiais. Vamos supor, se acontecer de um pastor desviar, o que a igreja local pode fazer? A igreja local, ela tem autonomia de simplesmente falar assim, pastor, se desviou, se não vai se arrepender, não queremos mais que você seja o pastor dessa igreja. A autonomia é da igreja local, tem isso. Mas aí em outros sistemas, a igreja local não tem. Aqui seria o quê? Parcial. Porque não depende, agora a letra ficou feia. Porque não depende da congregação. Aqui, esse colégio representativo, ele que vai selecionar. Você formou lá num certo instituto, você vai para essa congregação, você vai para aquela, e aí se eles vão também meio que avaliando o desempenho, não está desempenhando muito bem, vamos tirar ele daqui, vamos pôr ele lá, colar. Mas aqui, no modelo que eu vejo como a palavra bíblico, e dentro da palavra de Deus, eu não vejo isso. Deus, a gente deve se guiar pelo Espírito Santo, e se o Espírito Santo falou assim, esse homem aí, ele é candidato a pastor, você pode apoiar ele. Aí se ele faz realmente o ministério do pastor, ele continua. Se ele não faz, você pode fazer o quê? A igreja pode fazer o quê? Tira. E aqui, qual é a autonomia da igreja local? Nenhuma, zero. É como eu falei, você senta, você escuta, você engole, e se não engoliu, você sai. Graças a Deus, aqui a igreja não tem dono. Deixa eu corrigir, o dono é o Senhor Jesus. Ele nos comprou por seu sangue. E aí Deus, ele coloca líderes, porque deve haver ordem, mas a liderança, a autoridade final, nunca muda. Deve ser essa autoridade, não somente de boca, mas na prática. Deve ser essa autoridade final das nossas vidas. Na prática. Porque às vezes você fala, eu vivo debaixo da palavra. Você vai falar que vive debaixo da palavra de Deus, da autoridade, reconhece a autoridade dela. Mas na prática, nos seus feitos, realmente está? Senhor, obrigado pelo tempo que nós passamos.